também já peço por gentileza que entre nessa conversa, nessa discussão, um outro convidado, professor do curso de administração da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos Filho. Professor, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Muito boa noite. Perfeito. Obrigado pelo convite. Excelente. Vários aspectos serão tratados nessa entrevista. Agora eu vou passar para o professor Augusto. O professor Augusto provavelmente também acompanhou as manifestações dos diplomatas, os representantes, tanto de Israel quanto do Irã. Enfim, um reforço daquelas narrativas e das justificativas que nós temos acompanhado ao longo deste dia, mas é preciso olhar também para o papel do Conselho de Segurança da ONU. Claro, os dois, principalmente o representante do Irã, pedindo ou quase que ordenando que o Conselho de Segurança tome uma medida, conclamando os representantes dos países para que façam valer as regras do direito internacional. Para além do discurso do Irã, quais aspectos lhe chamam a atenção nessa reunião convocada às pressas do Conselho de Segurança da ONU? Bem-vindo. Veja, a reunião ela é importante. O Conselho de Segurança da ONU, apesar da sua incapacidade e aparente inoperância, ele continua sendo importante. É importante que nós façamos críticas às instituições multilaterais do campo de segurança quando estas falham sistematicamente. Agora, por outro lado, é importante pensar qual seria a alternativa a elas. E por que isso? Estamos falando de Israel e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como ator nuclearmente armado, principal potência militar e econômica do globo, que exerce uma liberdade de ação incomparável com qualquer outra potência da história. Ou seja, é virtualmente impossível que, por exemplo, mesmo que tivéssemos um mecanismo de voto por maioria no Conselho de Segurança da ONU, que os países que lá estão se insurgissem contra uma ação lateral americana para forçá-lo, dobrá-lo a agir de acordo com o direito internacional. Da mesma forma que nenhum ator que está sentado no Conselho de Segurança da ONU o fez contra a Rússia quando realizou a invasão da Ucrânia em 2022. E por quê? Porque apesar de normas importarem, nós falamos de uma realidade calcada em poder material, poder das armas. E países nuclearmente armados têm uma linha vermelha muito bem traçada no chão, em que o custo de ação contra elas é, em última instância, um hecatombe nuclear. Ou seja, apesar de sim ser importante criticar o Conselho de Segurança da ONU pela sua incapacidade em evitar com que conflitos ocorram e controlar a escalada dos mesmos, não temos alternativa a ele a não ser um mundo completamente rodesiano de todos os estados contra todos os estados. Ou seja, é quase como um paradoxo. Não funciona, mas pior sem ele. Pois é, o Diego Tavares também acompanhou as manifestações dos representantes dos dois países. Você, Diego, seus destaques, o que mais lhe chamou a atenção? As falas do representante do Irã condenando o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, e do outro lado o representante israelense mencionando inclusive o programa nuclear do Irã. Caniato, não tem como o ponto que mais chama a atenção dessas declarações não ser as declarações do representante iraniano, dizendo em violações, falando em violações do direito internacional por parte de Israel e dos Estados Unidos. Veja só, ele que representa um país que ilicitamente, conforme o direito internacional, estava enriquecendo urânio para a confecção de armamento nuclear, um país que ilicitamente estava financiando, aliás, historicamente sempre financiou grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como Houthis, para formar a sua milícia anti-Israel. Haja vista que, como muito bem disse o representante israelense, dos objetivos praticamente estatutários do Irã é a eliminação do Estado de Israel, é varrer o povo de Israel do mapa. Então, chama muita atenção que nesse momento em que o Irã se torna vítima de um ataque por parte de Israel, por parte dos Estados Unidos, que por parte de Israel não podemos nem considerar um ataque, né? Considerando o processo histórico, principalmente o processo que se inicia a partir dos ataques
de outubro de 2023, nós temos aí praticamente um exercício constante do direito de defesa do Estado israelense. Então, sem dúvida nenhuma, na falta até de um termo melhor aqui, o que eu posso dizer é que chama muita atenção a hipocrisia, que acaba, inclusive, se elevando diante da ineficiência do próprio Conselho de Segurança da ONU e da ONU enquanto uma organização multilateral em conter ao redor do mundo os inúmeros conflitos que eclodiram agora no começo deste século. Então, de certa forma, chama muita atenção e causa espécie, inclusive, por parte dos iranianos, declarações como essa. Novamente, estamos falando de um regime, de um regime autocrático, de uma teocracia, uma ditadura teocrática que persegue mulheres, que persegue minorias, que viola toda sorte de direitos humanos. Então, é muito curioso que nesse momento se coloquem como vítimas do imperialismo norte-americano, vítimas do Estado de Israel, quando, na verdade, quem sempre manteve o Oriente Médio como essa panela de pressão que, nesse momento, explode, foram os iranianos. Eles financiaram a grande parte dos conflitos que, na história recente, ocorreram na região. Há uma dúvida sobre a ampliação do conflito, resposta dos outros países que foram atacados pelo Irã, e de que maneira isso poderia impactar a economia global, mas jogando luz principalmente sobre o mercado de petróleo. Quero reforçar o agradecimento ao professor do curso de administração da SPM, o Jorge dos Santos Filho. Professor, eu acho que há vários aspectos para nós analisarmos quando se fala em possíveis consequências para a economia global, quando a gente olha, por exemplo, para o fechamento do Estreito de Hormuz, né? O impacto na distribuição do petróleo pelo mundo, também fala-se em o impacto na distribuição de fertilizantes. Enfim, nessa análise inicial, quais aspectos lhe chamam a atenção, olhando para as consequências econômicas, caso haja de fato uma ampliação desse conflito? Muito bem colocado. A gente está acompanhando aí ao longo do dia os desdobramentos. A gente já tem algumas coisas acontecendo no mercado ao longo do sábado. É um dia em que os principais mercados não estão abertos, mas alguns operadores de grande porte acabam fazendo tradings, né? E o que a gente viu é o Brent, que é o principal indicador do petróleo, os índices futuros do Brent, já assimilando um pouco do conflito e subindo 2 a 3% ao longo do dia, o que é um indicativo de que o petróleo na segunda-feira deve abrir o mercado com uma alta já absorvendo o conflito. Além disso, como você comentou, a gente tem que acompanhar os desdobramentos do que vai acontecer em Hormuz. Por quê? Porque Hormuz é responsável pelo escoamento de 20% do petróleo global hoje, e é uma região tensa, é uma região que tem ali uma preponderância geopolítica do Irã. O fechamento foi aprovado hoje ao longo do dia, e isso pode impactar ainda mais a formação do preço do petróleo. Então a gente trabalha com alguns cenários, né? O primeiro cenário que eu trouxe é esse que eu citei, né? Uma abertura do mercado na segunda-feira já acumulando altas em relação ao conflito, né? Então o petróleo, que já vinha numa ascendente ao longo do mês de fevereiro, ele subiu cerca de 8 a 9 dólares o preço do barril ao longo do mês de fevereiro, tende a acentuar essa precificação. Isso é muito importante porque a gente tem que ver como é que vai ficar o equilíbrio desse preço, né? Se por um lado o Hormuz escoa 20% do petróleo global, por outro, no início de 2026 havia um medo por parte da OPEP de termos uma superprodução de petróleo, e aí a OPEP poderia se posicionar em um momento em que houvesse, por exemplo, uma escalada do conflito para os próximos dias. A OPEP poderia atuar nos seus países participantes do acordo, no sentido de tentar segurar um pouco o preço do petróleo. Mas a gente já trabalha com o cenário com o petróleo nos próximos dias a um custo mais alto por conta do conflito.
Pois é, agora tem um aspecto que eu acho que nós precisamos tratar aqui, inclusive, professor, em relação ao abreviamento dessa ação, dependendo, por exemplo, dos impactos econômicos. Eu pude acompanhar ao longo do dia as várias manifestações. Donald Trump e as lideranças e os representantes de Israel dizendo o seguinte: a ação vai durar o tempo que for necessário. Aí eu gostaria que o senhor complementasse. A ação vai durar o tempo que for necessário, vírgula, a não ser que o mercado aponte para uma necessidade de abreviar as ações. O quanto a elevação, por exemplo, do preço do petróleo ou um impacto substancial na economia mundial poderia incitar ou estimular os países a reavaliarem a estratégia? Essa pergunta é muito boa, porque a gente trabalha com um cenário de escalada do conflito, né? As ações, como você próprio citou, os dois líderes falaram, as ações elas duram o tempo que for necessário, mas em qual intensidade? Teremos um estreito de Hormuz fechado durante muito tempo? Se a gente trabalha com esse cenário, que é um cenário que ele começa a aparecer e ele é um cenário de extremo atrito no preço do petróleo, a gente está falando de um aumento do preço do petróleo para os próximos dias, que pode chegar a 10, 15 dólares a mais por barril. Isso mexe no equilíbrio global de formação de preços, né? Queria acrescentar a minha primeira resposta, inclusive, que a gente acompanhou aí no final da tarde os movimentos de algumas trades já postergando algumas compras de petróleo por conta dessa indecisão em relação ao Hormuz, né? E aí sim, o poder de pressão do mercado e das grandes economias globais é muito grande, né? E aí a gente tem que olhar quem são as economias diretamente afetadas por essa situação. Primeiro, a gente tem uma Europa muito perto da região de conflito, então esses mercados já na segunda-feira possivelmente vão ser afetados, e a gente tem uma pressão do mercado que é o chamado risk out. O que é o risk out? Isso aí a gente já vai ver na segunda-feira, e se o conflito se acentuar, tende a piorar. O que é isso? São os investidores saindo dos ativos de risco de países emergentes e procurando ativos de segurança. Então, assim, no médio prazo, além de uma pressão do mercado, se houver uma escalada do conflito, o preço do dólar vai acompanhar, e aí a conjuntura internacional ela vai precisar de contrapesos para esse preço do dólar, por exemplo, o reposicionamento da OPEP para tentar equilibrar, aumentar a produção em outros países, para tentar equilibrar essa escalada do preço do dólar. Mais uma coisa que já vai acontecer nos próximos dias é isso que eu falei, o tal do risk out. Eu olhei os dados, por exemplo, do ouro hoje também, o mercado está fraco porque é final de semana, mas o ouro hoje ele já passou dos 5.300 dólares a onça Troy. Novamente, a gente deve ter uma tendência de apreciação do dólar nos próximos dias, porque os investidores eles tendem a sair dos mercados de risco e entrar nos mercados, nos chamados ativos de segurança. A gente tem dois hoje, né, o ouro e o dólar. Tudo isso mexe na conjuntura e pode sim trazer uma pressão muito grande sobre os príncipes, sobre Estados Unidos e Israel, para que haja uma desescalada, mas isso numa situação em que o preço do barril do petróleo subir demais, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é acompanhar nos próximos dias e ver como é que fica essa escalada, como é que é o resultado dela, porque, como eu falei, o preço do petróleo, ele reage imediatamente, como a gente já viu acontecer hoje ao longo do dia, né? Para quanto que vai esse preço do dólar, né? Se a gente tiver uma escalada maior, é o que eu falei, a gente pode trabalhar nas próximas semanas com o preço do barril subindo de 10 a 15 dólares o preço. A gente está operando hoje com 72, 73 dólares o barril. Se houver uma escalada muito intensa, a gente começa a falar o preço do barril do petróleo, 80 dólares o barril, 85 dólares o barril, 90 dólares o barril, e isso pressiona a economia inteira do mundo, né?
Jorge Ferreira Filho, professor de administração da ESPM, trazendo avaliações a respeito de possíveis consequências e impactos econômicos a partir da ampliação desse conflito. Professor, muito obrigado pela gentileza, viu? Volte sempre à Jovem Pan. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.